Caros discentes, sejam bem-vindos. Sou a professora Adela Nunes Fesnani, da disciplina Pesquisa em Educação Matemática do curso de especialização em Ensino de Matemática do IFMA Campus São Luís, Monte Castelo. Estamos organizados da seguinte forma. Para tratar da abordagem de pesquisa, nós vamos apresentar a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa, a pesquisa quanti-qualitativa, elementos da pesquisa qualitativa em educação matemática, um breve resumo e as referências que nós utilizamos. Esta aula tem como objetivo levar você a conhecer os tipos de abordagem de pesquisa mobilizados no campo da educação matemática. A primeira abordagem de pesquisa que trataremos é da abordagem quantitativa. Essa pesquisa ela é uma modalidade de pesquisa que lida com um número muito grande de indivíduos. Recorre a métodos estatísticos para a coleta de dados, para análise dos dados. A coleta pode ser feita de diversas maneiras, inclusive você pode estar utilizando as entrevistas, né? O pesquisador, nessa abordagem de pesquisa, o papel dele é descrever, explicar e predizer. Então ela faz mensuração. A ideia do quantitativo é que ele trabalha com aqueles fenômenos que podem ser quantificados, podem ser mensurados. Esse é o caso, por exemplo, das pesquisas eleitorais. O fenômeno ele pode ser quantificado. Quando você vai realizar uma pesquisa de opinião pública, né, você entrevista várias pessoas, um número muito grande de pessoas. E o que você quer saber da opinião, no caso da pesquisa eleitoral? Você quer saber a preferência do candidato, né? Então você quer saber, por exemplo, o desempenho do governo. Então você já sabe os itens que você quer saber. Você quer saber se foi bom, ruim, se é regular, né? Não opina. Então ali você já está... O pesquisador ele vai só descrever dentro daquilo que ele já elaborou como critério, né? E vai só fazer essa descrição do que os dados revelaram para ele. Então, a pesquisa quantitativa, ela trabalha com o fenômeno observado, ele precisa ser... É aquele que tem um objetivo de mensuração, que pode ser mensurável, quantificado, né? Então, essa pesquisa ela é aplicada na realização de pesquisas sociais, econômica, comunicação, mercadológica, administrativa. Ela tem um vasto campo de aplicação, né? Ela trabalha com dados, pode ser coletados diretamente do campo de investigação ou com dados já processados por outras fontes de pesquisa, que buscam quantificar a informação. Por exemplo, a pesquisa eleitoral, ela trabalha com dados diretamente do campo de investigação. Ela vai realizar as entrevistas, ela vai para ver a preferência dos eleitores, então ela vai ao campo buscar os dados, trabalha com os dados primários. No caso, por exemplo, se você quiser fazer uma leitura, né, uma pesquisa que trata, por exemplo, trazem dados do IBGE, você vai se apropriar o banco de dados do IBGE, suponhamos, para ver um fenômeno de determinada região, por exemplo, a questão da evasão escolar, suponhamos, se você vai trabalhar com a questão da evasão escolar, você vai querer saber, no período de 3 anos, qual o número de alunos que evadiram na região dos cocais maranhenses, por exemplo, nas escolas dos cocais maranhenses. Então, esses dados eles já estão quantificados. Você não vai buscar na fonte, né? Você vai buscar em outras fontes, você vai processar a partir do que outras fontes já têm, você vai fazer uma leitura desse cenário a partir dos dados que já existem, né? Mas você vai trabalhar com um número, vai quantificar um número muito grande, mas não foi você que foi diretamente na fonte coletar os dados, né? Você já tinha esses dados coletados. Então, existem essas duas formas de você trabalhar com a coleta de dados na pesquisa quantitativa. A outra abordagem de pesquisa é a pesquisa qualitativa. Então, de acordo com o Bicudo,
Ela vai chamar bastante atenção que o qualitativo ela vai englobar a ideia de subjetivo. Aquele passível de expor sensações e opiniões. A pesquisa qualitativa ela trabalha mais com as questões do humano, né? As percepções, ela trabalha com os pontos de vista, as histórias de vida, as experiências, os relatos de experiências, as compreensões, e a forma como ela coleta esses dados pode ser por meio de entrevista, pode ser por meio de questionários, pode ser por relatos, né? Pode ser por observação de campo. Então, qualquer procedimento que consegue dar conta dessas questões sensíveis da percepção humana, são as concepções, estados mentais, acontecimentos. Então, a pesquisa qualitativa ela trabalha com o subjetivo do indivíduo, com questões que envolvem essa questão subjetiva, né? Nela, o pesquisador ele vai ter o trabalho de interpretar, né? Ele vai observar, ele participa, ele compreende, ele interpreta os dados, ele atribui significados, né? Aquilo que ele observa, ele não faz uma mera descrição ou explicação a partir de um dado imediato. Ele procura descobrir significado, ele vai mais a fundo do objeto observado, né? Esse tipo de abordagem, você tem várias formas de você fazer isso. Você pode ir pelo meio da que eles vão chamar a pesquisa participante, o método da pesquisa participante. A pesquisação é aquela que você está trabalhando junto com o pesquisador e o observado, vocês vai construir junto por meio da histórica, né, as fontes históricas, por meio da história oral, da fenomenologia que se apropria das ideias filosóficas da educação, análise de grupo, dentre outros. Então, de acordo com Pedro Demo, é um tipo de pesquisa que procura abrir novas perspectivas de observação. Então, ela trabalha mais com a questão da subjetividade humana. E você tem a pesquisa quali-quantitativa, que é uma modalidade de pesquisa que termina sendo uma complementando a outra. A pesquisa quantitativa, ela interpreta informações por meio representa as informações por meio de números de um quantitativo, mas também, ao mesmo tempo, ela apresenta dados qualitativos, né? Então, se adequa a essa modalidade de pesquisa, as investigações que, além de procurar um dado imediato, ela busca aprofundar a informação, trazendo outros dados que estão além do conhecimento. Então, é um método que vai chamar um modelo escalonado. Você vai do micro, você pega o micro e o macro, né? Então, você utiliza as duas, uma aproximação, um refinamento. Se você quer algo mais refinado daquilo que você tem em grande quantidade, você usa o qualitativo. Então, é uma abordagem de pesquisa, que uma complementa a outra. Existe uma preocupação forte em relação à questão do método e abordagem, né? Então, é bom a gente trazer um pouquinho essa diferença. O que é o método, o que é a abordagem, né? O método está muito mais relacionado aos instrumentos e tratamentos de coleta de dados, aos procedimentos, como que você vai fazer, né? Qual o método que eu vou utilizar para eu encontrar respostas à minha interrogação. A abordagem não, a abordagem ela está mais relacionada com a natureza da pesquisa mesmo, né? Envolve o problema de pesquisa, o objetivo traçado, envolve o próprio método e como que esses dados vão ser obtidos, vão ser validados. Então, a abordagem ela engloba todos os outros elementos da pesquisa, né? Então, o método é mais restrito do que a abordagem. No que tange a pesquisa em educação matemática, que abordagem de pesquisa mobilizar em educação matemática, né? Então, assim, não tem uma receita para você dizer que você você deve utilizar a abordagem quantitativa, você deve utilizar a abordagem qualitativa, deve utilizar a abordagem quali-quant. Quem vai dizer isso para você é o seu objeto a ser observado.
são suas intencionalidades de pesquisa, é o seu problema de pesquisa, é o seu tema de pesquisa que vai dizer se você pode quantificá-lo, você pode mensurá-lo, você pode qualificá-lo, se você vai trabalhar com atividade de ensino, aprendizagem matemática, eu posso quantificar a aprendizagem do aluno em matemática? Eu posso quantificar o medo que o aluno tem da matemática? Então tudo isso quem vai lhe dizer, quem que você quantifica, quem você qualifica, é o seu objeto de pesquisa, é o fenômeno que você vai observar. Então, não tem como você dizer que a modalidade para você trabalhar no campo da educação matemática é a modalidade A ou a modalidade B. Mas existe no campo da educação matemática, pegando o movimento histórico da educação matemática, que há uma predominância da abordagem qualitativa sobre a abordagem quantitativa. Você sabe que nós já fizemos leitura sobre isso, que a educação matemática ela busca compreender a matemática em situações de ensino e aprendizagem. Nessa busca de compreender isso, você tem uma complexidade em torno desse objeto de investigação, né? Então, você tem pesquisas que buscam compreender o modo como os alunos aprendem. Existem pesquisas que buscam compreender com o sentido dado por um aluno ou por um professor a uma dificuldade que ele tem no trabalho com a matemática. Então, todos esses elementos que envolvem essa questão do ensino e aprendizagem da matemática, eles são rodeados de uma complexidade. E daí existir uma tendência muito forte dos pesquisadores em educação matemática em buscar a abordagem qualitativa como abordagem no campo da educação matemática, mas não significa dizer que não exista no campo da educação matemática, não existe a possibilidade de você fazer pesquisas quantitativas, né? Usar a pesquisa quantitativa, isso depende muito do seu objeto de investigação e também depende muito da sua natureza da pesquisa. Da mesma forma que não vamos dizer que não pode se fazer pesquisa quali-quant no campo da educação matemática, mas há uma predominância da pesquisa qualitativa no campo da educação matemática. Desde quando foi se constituindo o campo, a predominância da pesquisa qualitativa sobre a quantitativa. Então, na aula de hoje, você teve a oportunidade de conhecer aspectos que diferenciam a pesquisa qualitativa da pesquisa quantitativa, compreender que é possível desenvolver uma pesquisa em caráter quali-quantitativo e que há uma prevalência da abordagem qualitativa nas pesquisas em educação matemática. Essas referências são essas aqui. Convido a aprofundar seus estudos, para tanto, como sugestão de leitura, esses dois artigos, o de Guta de 2006, de Ferreira, 2015, aqui eles aprofundam mais sobre as temáticas da pesquisa quantitativa e qualitativa. E visitar os bancos de tese dos programas de pós-graduação. Aproveite suas leituras sobre esse tema, aprofunde suas leituras, acesse os links, visite o site, participe das discussões no fórum, compartilhe suas dúvidas. Bom esse estudo e até a próxima.